Bom, professor, então, a pergunta que a gente faz, vamos lá, o slide cheio para a galera aí, vamos lá. A pergunta que a maioria da galera faz, a gente coloca essas perguntas porque a gente sabe que surge na sua cabeça, então antes de você perguntar, a gente já lança para você. Mas vamos lá. Quais são as vantagens? Que vantagem a gente consegue perceber no atual mundo globalizado e quais são essas vantagens? Vamos lá, galera, slide cheio ainda, vamos lá. Galera, infelizmente, a gente deve observar a globalização à luz da geografia com um olhar mais crítico, como eu falei para vocês. Porque você pode observar a globalização de uma forma sociológica e pode ter um olhar mais mercadológico sobre a globalização. Se você tiver um olhar mercadológico sobre a globalização, você que é um indivíduo que está integrado a este processo, você vai ver apenas coisas boas. Eu posso consumir um produto da Nike, eu posso consumir um produto da Red Bull, eu posso consumir um produto da Aeropostale, eu posso consumir um produto daquela marquinha do jacaré, a tal da Lacoste, eu posso andar num carro importado, eu posso fazer um cruzeiro, viajar para os Estados Unidos de avião. Massa, mercadologicamente falando, a globalização é muito show para esses que estão inseridos dentro do processo. Mas socialmente falando, observando a globalização dentro de uma ótica social, essa globalização, repito, ela é exclusória, porque nem todos os indivíduos têm acesso a estes mecanismos, a esta instrumentalização que coloca o indivíduo dentro desse processo globalizacional. Mas voltando aqui ao slide cheio, vamos lá, as consequências da globalização. Primeira consequência são as diversas características, né, de manifestação que a gente observa em determinados campos que compõem a sociedade. E manifestações que vão desde o campo político até o campo cultural. A gente observa isso em países como o Brasil, por exemplo. Você observa que uma periferia que até então era excluída da sociedade, você observa que certos grupos sociais que até então não tinham voz, não tinham vez e não tinham imagem perante a um grupo social, passam a ter certa notoriedade quando apossam-se dessa materialidade, quando apossam-se desses instrumentos que fazem essa globalização, essas tecnologias que fazem essa globalização. E aí a gente vê vários canais que abordam o cotidiano de comunidades carentes, vários canais que abordam aspectos que retratam a vida na favela, retratam a cultura do funk, a cultura de massa do Brasil. A gente observa produções cinematográficas quase que artesanais no Brasil, com 1 milhão e meio de acessos. E por que essas produções têm tanto destaque? Essa produção que mostra a realidade cultural, é a realidade política de um determinado grupo social. Porque você acaba se vendo na tela, algo que não existia há pouquíssimo tempo atrás. Então, esse espaço que você tem na telinha, na rede mundial de computadores, faz sim de você um indivíduo que tem uma certa altivez nesse processo globalizacional. Você agora tem vez, tem voz e tem imagem nessa globalização. As pessoas, portanto, te veem como um indivíduo globalizado. A partir do momento, repito, que você tem acesso ou condições de materializar-se nessa globalização. Pergunta, por favor. Filemon, o Santiago está perguntando, né? São duas perguntas. O capitalismo está ligado diretamente com a globalização? Oxi! Então, e a outra? Né? Então, será que a globalização influenciou o surgimento do capitalismo, né? Caso o... Sim. Ô, Filemon, Filemon de Minas, né? Filemon de Minas. Pronto, Filemon, sabe aquela mistura perfeita de goiabada com queijo? Sabe aquela mistura perfeita de goiabada com queijo? É exatamente isso, globalização e capitalismo. Aqui no Ceará a gente tem uma outra mistura, viu? Aqui no Ceará a gente tem a mistura de baião de dois com piqui, certo? Baião de dois com piqui. Piqui é uma frutinha típica aqui da Caatinga que dá um aroma, um gosto todo especial ao baião de dois. Mas é uma mistura toda especial. Então, a mesma coisa é o capitalismo e a globalização. Olha, um não vive sem o outro. Na verdade, a globalização, ela fez com que este sistema capitalista se mundializasse.
Então, o capitalismo deve muito mais à globalização do que a globalização deve ao capitalismo. Porque na sua fase inicial, esse processo de mercado, de comércio entre povos, se deu graças a essa ideia de globalizar, essa ideia de interação entre povos, interação que inicia a partir de relações mercadológicas. É óbvio que hoje, essa globalização, ela também está muito relacionada ao sistema capitalista hoje, que é um capitalismo financeiro, o capital das bolsas de valores, das ações em bolsas de valores. Então, hoje, você relacionar ainda o capitalismo à globalização não é errada, é um raciocínio muito correto seu, e parabéns, Filemon, por aí, tem que pensar dessa forma mesmo. Mas vamos lá, voltando ao slide cheio, vamos lá. As características ou as consequências, né, negativas da globalização e positivas. Primeira consequência que a gente viu foi, vamos lá, foi a maior manifestação de diversos campos, de diversos grupos sociais que compõem a sociedade e manifestações que vão desde a política até manifestações sociais. Como eu falei, aqui no Brasil isso acontece direto. Nós observamos mesmo isso nos campos políticos. Hoje, nosso país, por exemplo, está completamente dividido entre a galera que se auto-intitula direita e a galera que se auto-intitula de esquerda, os defensores pró-Dilma Rousseff e contra Dilma Rousseff. E não é difícil você ver no Facebook vários vídeos de manifestações, várias transmissões ao vivo pelo Facebook de um indivíduo que está lá participando ativamente de um processo político do país, e isso é uma consequência desse processo do indivíduo se apossar dessa materialização da globalização, que é esses recursos de mídia. Outra característica é a desigualdade social proporcionada pelo poder de queda na capacidade de renda de alguns grupos sociais e de alguns grupos minoritários. Como eu falei para vocês, infelizmente, essa globalização ela é exclusória. Então, não são todos que têm acesso à informação e não são todos que têm condições de adquirir as condições materiais para se tornar um cidadão globalizado. Nessa lógica, o que a gente entende? Nessa lógica, a gente entende que a globalização ela tem bem mais pontos negativos numa visão sociológica da coisa do que pontos positivos. Outra característica da globalização, slide cheio aí para a galera, vamos lá. A globalização proporciona uma desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios e também entre culturas. Valores morais, princípios educacionais e outros são produzidos obedecendo a uma ideologia dominante. Olhe só, galera, quão importante essa característica. Esse processo de globalização que veicula padrões culturais dominantes acaba se tornando uma agressão a culturas extremamente particularizadas, como, por exemplo, os islâmicos. Os islâmicos se sentem altamente ofendidos quando o mesmo está em sua casa, mudando o canal de televisão, e de repente ele encontra SOS Malibu na sua televisão, com aquelas loiras americanas de maiô, sensualizando a tela da sua televisão, só que os seus filhos e sua esposa estão lá de lado. Então aquilo acaba sendo uma agressão à cultura islâmica. Um indivíduo está dentro da sua casa, um indivíduo islâmico, seja ele sunita ou xiita, e está lá passando o canal e de repente, pá, uma propaganda de SOS Malibu. Aquilo é uma agressão cultural a ele. Sem falar que esse padrão dominante ideológico-cultural que a globalização prega para muitos povos e sociedades, é um padrão completamente distorcido à realidade cultural de povos como povos indígenas, povos africanos. Professor, e que padrão dominante ideológico é esse? O padrão da nossa velha e boa cultura ocidental americanizada, cujo prega que a sociedade ideal é a sociedade de consumo, uma sociedade liberal a vários costumes, inclusive liberal a alguns costumes morais, coisa que é, sim, agressão a algumas culturas mais tradicionais particulares. Então, a globalização tem ainda essa característica bem negativa, que é o quê? A agressão às particularidades culturais a partir de uma imposição, de uma
cultura dominante, né? De uma cultura imposta, dominante a certos grupos. É pergunta, professor? Vamos lá. Dayana Lourdes. Dayana Lourdes. Isso, está perguntando aqui, a globalização foi responsável pela criação da indústria cultural? A globalização foi responsável pela a criação da indústria cultural. Bom, Lourdes, né? Isso. Lourdes, a globalização, ela ampliou ela ampliou os horizontes dessa indústria cultural. A gente deve entender que a indústria cultural, que nem surge no Brasil, na verdade surge na Europa, no final do século XIX, naquele momento da globalização, a gente vivia uma segunda fase, né? Uma segunda fase de uma globalização cujo os ideais não eram os motivos daquela globalização não eram abastecidos por uma difusão cultural dos padrões políticos e de padrões comportamentais europeus. Mas era uma globalização mesmo mercadológica, de expansão de mercado, de disputa por matéria-prima, disputa por território na África. Mas a partir da terceira fase da globalização, aí sim, nós temos a globalização como principal responsável, não pela criação, mas pela difusão, né, dessa cultura que aqui no Brasil foi bombardeada pela cultura americanizada, o chamado American of Life, né, o modo de vida americano. Mesmo aqui, né, ela é de Fortaleza? Não, ela não falou. Ela é de Fortaleza? Mesmo aqui, como é o nome dela? Desculpa. Diana. Mesmo aqui, Diana, em Fortaleza, nós vivemos... Dayana, mesmo aqui, Dayana, em Fortaleza, nós vivemos no final do século XIX, início do século XX, um período de Belle Époque, né? Um período no qual a elite de Fortaleza queria imitar os padrões comportamentais e culturais da elite francesa. Então, veja bem, França, Fortaleza, Nordeste, França, Fortaleza, Nordeste, não tem nada a ver, até as vestimentas essa elite queria imitar. Mas, vamos lá, qual era a instrumentação de mídia, de difusão de informação que aquela elite tinha no século XIX? Praticamente nenhuma, né? Apenas o sinal de rádio com as rádios novelas, né? A própria televisão só chega no século XX. Portanto, a indústria cultural, né? Ela não é criada pelos elementos, pela globalização, mas ela é amplamente difundida e se apossou dessa globalização no século XX, especialmente a partir da ampliação da cultura ocidentalizada aqui no Brasil, do American of Life, o estilo de vida americano, do qual todo cidadão tinha que ter uma bela esposa, um carro, um cachorro, 2 filhos e um bom emprego. O estilo de vida americano, American of Life, ok? Vamos lá, continuando. Ela é de Recife, abraça aí para Recife, terra bonita, o rio Capibaribe. Ô, capital bonita, rapaz. Podia ser mais bonita ainda se o rio Capibaribe fosse um rio limpo. Mas se Deus quiser, a gente chega lá e a bela Recife vai ter o rio Capibaribe limpo, se Deus quiser. É só vontade política, porque o povo merece o rio Capibaribe limpo e vai dar certo. Vamos lá, continuando aqui. Vamos lá. Slide cheio aí pra galera. Contudo, galera, vamos lá. Slide cheio pra galera. Contudo, essa ideologia dominante, sem dúvida nenhuma, é a ideologia americanizada. A ideologia, os princípios culturais, os princípios comportamentais culturais e também princípios de mercado que os Estados Unidos tentam impor a alguns povos, a algumas nações que são mais vulneráveis a esse processo de absorver culturas, costumes de outros povos para si. Aqui no Brasil a gente vê isso facilmente. Não é comum, aliás, não é difícil a gente ver índios completamente, digamos, antropizados, né? Índios completamente índios que não têm mais a sua cultura, mesmo na sua condição fenótipa preservada. Índios que vestem roupas como nós usamos, nós de meio técnico científico e informacional usamos, índios que andam na tribo de pés calçados, índios tomando Coca-Cola, acessando a internet nas aldeias. Há o lado bom nisso, com certeza, mas também há o lado ruim, que é a distorção, né, dos padrões culturais desses povos. Slide cheio de novo, vamos lá. Outra característica, e aí eu cito um aspecto positivo, né,
da globalização são os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão do conhecimento que fazem circular de forma mais rápida e eficiente os conhecimentos científicos em troca de experiências. Esse processo faz com que ocorra a forma mais rápida e eficiente de avanços nas áreas de medicina, genética, biomedicina, física, química, sendo considerado grande aspecto positivo da globalização. Note, pessoal, que o aspecto positivo da globalização está diretamente relacionado à pesquisa científica e aspectos de mercado, mas nunca aspectos sociais. A gente observa, a pessoa só fala de território, né? Livre acesso a território. Há condições, de fato, os territórios são de livre acesso? Pessoal, é claro que não. A gente observa os milhares de refugiados que tentam entrar na Europa, fugindo dos horrores da guerra na Síria e da perseguição do Estado Islâmico, e os países europeus simplesmente fecham as portas num sinal de desumanidade absurda para com esses refugiados. Então veja que mesmo o Papa Francisco, que inclusive é um Papa muito massa, sou admirador do Papa Francisco, mas observe que mesmo o Papa Francisco pedindo humanidade por parte desses governos para refugiar esses indivíduos, esses imigrantes refugiados em territórios na Europa, esses governos fecham as portas. Exemplo, Angela Merkel. Angela Merkel, que abriu as portas da Alemanha, sofreu duras críticas de partidos populistas de direitas, ultraconservadores, e agora está voltando atrás com sua política. Está começando a rever esse conceito de adotar refugiados em território alemão. Então veja, que globalização é essa que prega essa ideia de aldeia global, mas constrói muros físicos e muros políticos que fazem com que os cidadãos não tenham direito aos livres acessos aos territórios. Então essa globalização, ela é principalmente uma globalização mercadológica, ok? Globalização mercadológica. Vamos lá, slide cheio ainda. Outra característica, vamos lá, para a galera slide cheio, nas últimas décadas o acirramento da concorrência em escala mundial trouxe um certo desconforto para as populações de países ricos. Anteriormente, essas populações gozavam de privilégios, como pleno emprego, aposentadoria integral, educação, saúde pública, boa qualidade e completa infraestrutura urbana e várias outras vantagens. Exatamente isso, pessoal. O que essas palavras quis falar para você agora? Que antigamente essas populações tinham os privilégios dos chamados welfare states, ou seja, os estados de bem-estar social, amplamente encontrados na Europa, estados que proporcionavam serviços públicos de qualidade e garantidos para a população. Hoje, com esse modelo globalizacional, hoje com essa política de mercado neoliberal, hoje nós não temos mais esses estados de bem-estar social como estados predominantes na Europa. Primeiro, são modelos de estado caríssimos por conta dos benefícios sociais que os cidadãos acabam gozando, mesmo pagando altas taxas tributárias. A sustentação desse Estado é muito cara, e isso é graças às políticas, esse conceito de encarecimento dos estados de bem-estar social é graças à ampla difusão de um modelo neoliberal, do qual prega a diminuição do Estado em relação às suas atribuições nos campos sociais e na economia. Outra característica, slide cheio aí para a galera, vamos lá. Para fazer frente à atual fase de competição, escorregou, vamos lá, slide cheio, vamos lá. Para fazer frente à atual fase de competição, muitos países cortaram tais benefícios com sérias consequências para a população desses países. Nesse contexto, cresce o número de pobres, grande parte formada de trabalhadores que perderam seus empregos. Essa situação mantém-se até hoje e amplia a exclusão social, levando ao aumento de violência, vandalismo e xenofobia. É exatamente isso que acontece na Europa. Na Europa, que até a década de 90 era conhecida como o continente do bem-estar social,
como o continente de um conforto social muito grande para com seus cidadãos, passou por um processo de empobrecimento e passa por um processo de decadência econômica que já vem desde 2009, né, com a crise dos Estados Unidos e se agravou de 2012 para cá com a crise na Grécia. E hoje, o amplo desemprego em alguns países europeus, o crescimento da pobreza, né, e essa difusão de que, essa venda dessa ideia de que os estados de bem-estar social, os estados que prezam pelo bem-estar social do cidadão são estados caros e inviáveis, acaba fazendo com que essa pobreza aumente através de corte de serviços públicos garantidos até então para esses cidadãos e de benefícios sociais, como seguro-desempregos, aposentadorias. Vejamos o exemplo da Espanha. A Espanha, até 2 anos atrás, tinha 25% de população desempregada. Vejamos o exemplo, por exemplo, da Grécia. A Grécia, até o ano passado, tinha 40% da sua população ociosa. Ou seja, é um processo, sim, de ruptura de estados nacionais a partir de uma política neoliberal de mercado amplamente difundida nesse modelo de globalização econômica. E isso é um ponto negativíssimo da nossa globalização. Por quê? Preza-se pelas políticas de mercado e esquece-se, então, das políticas sociais. E o cidadão que depende dessas políticas sociais e desses bons serviços públicos que até então eram fornecidos gratuitamente pelos seus governos, acaba perdendo esses privilégios em detrimento a políticas de mercado. E não tenha dúvida que o Brasil vai passar por esse processo a curtíssimo prazo, viu, galera? É tendência aqui no Brasil, hein?